Na lição de hoje, veremos algumas das metáforas usadas pelos sábios para tratar da natureza do trabalho e sua importância. Elas revelam que o labor é uma condição necessária à expressão humana. Ao observarmos o campo, a imagem de um animal, ou mesmo a atividade dos insetos, aprenderemos acerca da grandeza do trabalho. Era dessa forma que os sábios da antiguidade ensinavam, pois quando se entende tais metáforas, compreende-se melhor a natureza do trabalho. Então nós podemos ver que as pessoas, principalmente os mais velhos, eles sempre usam assim, esse tipo de coisa, as coisas práticas que são realizadas para se ensinar as coisas que vão trazer benefício para as pessoas. Então os pais principalmente usavam essas coisas para ensinar os seus filhos. Por exemplo, Jesus falou na parábola do semeador sobre um homem que andava semeando, plantando. E ele falou sobre os vários tipos de terreno, significando ali a palavra de Deus, a semente, e cada tipo de terreno, comparando com pessoas. Cada pessoa recebe de uma determinada maneira a semente, que é a palavra de Deus. Então, são o que? Maneiras de se contar uma coisa para que as pessoas entendam. Então, aqui as parábolas são dessa forma. Jesus usou muito esse tipo de ensino, contando parábolas. Então, se nós observarmos, os animais no campo, ver aí a forma de um animal, a maneira dele se comportar, o trabalho aí dos insetos e tal, nós vamos entender muita coisa para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então vamos ver aí na parte 1 a metáfora do celeiro e do lagar. Provérbios 3, 9 e 10. Tópico 1, a dádiva que faz prosperar. Tópico 2, a bênção que enriquece. Então, tópico 1, a dádiva que faz prosperar. Em Provérbios 3, 9 e 10, está escrito que devemos honrar o Senhor com as nossas posses e com o melhor de nossa renda. Tal atitude, segundo o sábio, fará com que os nossos celeiros se encham abundantemente e que transbordem de moço os nossos lagares. O celeiro e o lagar, transbordantes, são metáforas que representam a vida abundante. O celeiro, tradução do hebraico azan, é o lugar onde se deposita a produção de grãos. Quando transbordava, era sinal de casa farta. Vemos isso nas bênçãos decorrentes da obediência, em Deuteronômio 28, 8. Mas o conselho do sábio mostra que isso só é possível quando há generosidade em fazermos a vontade de Deus. Então, quando nós temos em abundância, então é uma fase da nossa vida que nós temos em abundância. Nós conseguimos produzir mais, às vezes a época, a circunstância daquilo que nós estamos produzindo é uma época favorável para isso. Então, nós ganhamos mais. Então, é abundante o nosso lucro. Nessa hora, é hora de poupar ou de investir bem investido isso que nós estamos ganhando. Para no futuro, nós termos alguma coisa que vá sustentar-nos ou que vai nos prover quando houver a época ruim. Por isso que existe o celeiro, o lugar de ajuntar, de guardar. Então veja bem, muitas pessoas não aproveitam essa época de abundância, de prosperidade e não adquirem bens, não adquirem coisas que possam ser no futuro utilizadas para sustento. Então, está numa época boa? Procure comprar uma casa, Procure comprar alguma coisa que valorize e não que desvalorize. Você não compra um carro para ele valorizar. Você compra hoje, a hora que você tirar da agência, ele perdeu já no mínimo 15% do valor dele. Então você não compra um carro para investir dinheiro. Então assim também o crente, todo aquele que adquire sabedoria, ele deve fazer. Então aproveite a época da abundância e guarde para o tempo da época da escassez. Então o sábio aqui orienta que você deve sempre se lembrar que é Deus que está lhe proporcionando isso. Então seja generoso ao ofertar a Deus a parte dele.
Seja desprendido dessa parte, seja agradecido a Deus, honre a Deus com a parte que é dele. E na Bíblia ensina que a parte dele é 10% que você ganha. Depois no tópico 2, então, vem a bênção que enriquece. No mesmo texto, Salomão fala dos bens e da renda adquiridos como fruto do trabalho. Mas a verdadeira prosperidade não vem apenas de nosso esforço, mas principalmente do resultado direto da bênção do Senhor. É exatamente isso o que diz o Salmo em Provérbios 10, 22. O celeiro e o lagar somente se encherão e transbordarão quando a bênção de Deus estiver neles. É a bênção divina que faz a distinção entre ter posses e ser verdadeiramente próspero, pois é possível ser rico, mas não ser feliz. A prosperidade integral só é possível com a presença de Deus em nossa vida. Não adianta a pessoa, de repente, ficar rico, mas sem Deus, sem ter se lembrado de Deus. Por quê? Ele pode ser um rico infeliz. E, infelizmente, se nós formos conversar com as pessoas ricas, 90% delas nós vamos ver que não são felizes. A maioria deles nem consegue dormir direito de noite. Então por quê? Porque não tem Deus nas suas vidas. Eles não são fiéis a Deus, não têm o conhecimento verdadeiro de Deus, através de Jesus Cristo, e vivem infelizes. Então, nós devemos nos lembrar sempre que tudo que nós recebemos vem de Deus. Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Ele que cuida de nós. Se nós estivermos sempre com Deus em primeiro lugar na nossa vida, sendo sempre agradecidos a Deus por tudo e demonstrando isso com as nossas ações, principalmente lembrando que em primeiro lugar está sempre Deus, então nós estaremos garantindo a presença de Deus junto conosco, garantindo o nosso futuro sempre com Deus, e viveremos felizes por isso. Agora nós vamos ver aí a parte 2, a metáfora da formiga, Provérbios 6, de 6 a 11. E como na nossa lição não tem essa leitura, nós vamos fazer a leitura aqui, Provérbios capítulo 6, aí, de 6 a 11, diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como a meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Vamos ver aí então o significado disso aí. Vamos ver, tópico 1, as formigas sabem poupar, e o tópico 2, as formigas sabem ser autônomas. Vamos ver, tópico 1, as formigas sabem poupar. Na metáfora da formiga, o sábio nos exorta a tomarmos uma atitude prudente diante da realidade da vida. Vai ter com a formiga. Então o sábio dá um conselho para o preguiçoso. Vai ter com a formiga. Ou seja, vai lá estudar a formiga e ver o que é que ela faz, como é que ela faz. Então, o que ele vai aprender com a formiga? A formiga no tempo do verão, ou seja, na época boa, na época de prosperidade, ela pega e guarda. Ela pega folhas, insetos, sementes, e ela vai levando para dentro do formigueiro, e lá ela guarda aquilo ali. Por que ela está fazendo isso? Porque na época do inverno, ou na época ruim, ou na época de pouca produção, ou na época da necessidade, o que ela faz? Ela vai agora comer, vai aproveitar aquilo que ela guardou. Então o sábio está dizendo, vai lá ter com a formiga, vai aprender com a formiga que ela tem para lhe ensinar. A palavra hebraica então aí, usada aqui é yalak, e possui o sentido de mover-se, tomar uma atitude na vida, Provérbios 6,6. Até os insetos podem nos dar lições sobre o trabalho, mas não é apenas isso que aprendemos com as formigas. Ainda em Provérbios, o sábio Agur invoca o exemplo desses pequenos insetos.
Vamos ver então em Provérbios 30, 25. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Então Agu aqui ele dá exemplo de vários tipos de insetos e animais. E ele mostra como é que eles se comportam, né? Vai falar até do coelho. Então ele fala aí dos animais, do comportamento dos insetos, animais, que podem nos trazer conhecimento, podem nos trazer sabedoria. E aqui está sendo usado então a formiga. E ele diz então que a formiga no verão ela ajuda. Então as formigas possuem uma noção sofisticada de trabalho. No verão elas preparam a sua comida. Isto é, as formigas sabem poupar. Elas não apenas trabalham, mas também poupam. O cristão deve aprender igualmente a poupar recursos para eventualidades futuras. Então sempre se lembrando disso. O cristão, ele trabalha, mas ele deve aproveitar os momentos de prosperidade e não gastar tolamente isso. Ele deve poupar, investir sempre em alguma coisa producente, alguma coisa que produz, que faça crescer, que desenvolva. Então você deve investir de maneira que tenha lucro. Então que o seu dinheiro não seja apenas guardado, mas que seja guardado e adquira um valor de mercado melhor do que tem hoje, quando você precisar dele. Não deixe de poupar, não deixe de guardar alguma coisinha, nem que seja um pouquinho. Se você puder colocar no banco, por exemplo, R$50 por mês, vai ser uma coisa fantástica. Daqui a 5 anos, se você precisar, você terá um bom dinheiro guardado para na hora da necessidade. Então, é importante, nem que seja um pouquinho, guarde sempre. R$20, R$10, 30, 40, 50, 100 se você puder. Então, vá guardando, vá fazendo isso, porque na hora que surgir uma necessidade, você tem onde tirar. Tópico 2, as formigas sabem ser autônomas. O texto de Provérbios diz que a formiga, mesmo não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junto ao seu mantimento. Provérbios 6, 7 e 8. Então veja bem, a formiga, ela não tem ali sobre ela alguém vigiando o tempo todo para ver se ela está trabalhando. Mas se você olhar ali o formigueiro, você vai ver que todas estão produzindo, todas estão ali trabalhando e são rápidas, né? Esforçam-se muito, carregam muitas vezes o seu próprio peso, né? Em peso que elas carregam. É um trabalho árduo, difícil, mas elas fazem aquilo ali direto, estão trabalhando, poupando para o futuro, mesmo sem elas terem sabedoria, sem ter entendimento, sem elas terem ali uma inteligência como nós temos, mas elas estão produzindo. Já é o que Deus fez por elas, né? Deus as abençoou com esse instinto de sobrevivência. Então na época do verão elas encontram alimento fácil e guardam. Na época do inverno não conseguem encontrar alimento, mas têm guardado dentro do formigueiro os alimentos. Então as formigas também são responsáveis e trabalham sem serem vigiadas. Então é importante isso, apesar de não ter ninguém vigiando, elas estão trabalhando continuamente. Já o preguiçoso, se tirar o olho dele, pronto, não trabalha mais. Porque quando aí o gato, né, sai de casa, o rato passeia, né? Então quando o patrão sai, muitos empregados relaxam, param de trabalhar, não querem fazer nada. Sendo que a Bíblia orienta que você não obedece, não trabalha por causa do patrão, mas você deve trabalhar por causa de Deus. Então você trabalha, na verdade, para Deus. Então você deve ser o mesmo trabalhador, tanto na presença do patrão como na ausência do seu patrão. Então vamos ver aí que o erudito Derek Kidner observa o contraste entre elas e o preguiçoso, quando informa que a formiga não precisa de fiscal, enquanto o preguiçoso precisa ser advertido o tempo todo. A formiga discerne os tempos, o preguiçoso não. Então a formiga sabe a diferença entre o verão e o inverno. E já o preguiçoso não. Todo o tempo para ele é igual. E ele gasta tudo o que ganha. E acaba se empobrecendo porque para de trabalhar. E pensa que tem alguma coisa e na verdade não tem.